Olá, hoje é terça-feira, 1º de julho, estamos aqui com a nossa primeira edição do dia. E o foco hoje, olha, é um tema crucial, a COP30. Aquela conferência do clima da ONU, sabe? Marcada para novembro de 2025 lá em Belém. A expectativa é, assim, enorme. Tem gente falando que pode ser o maior evento climático da história do Brasil. Mas fica aquela dúvida no ar, né? Vai ser uma virada histórica ou a gente corre o risco de um, digamos, tropeço diplomático? Então, o que a gente quer fazer aqui nesta edição é justamente olhar para esses desafios, sabe? E para as contradições também, que são muitas, cercando essa conferência. Para começar, a escolha de Belém. Isso tem um peso enorme, né? Primeira vez uma COP no coração da Amazônia. Um bioma, assim, essencial para o planeta. Sem dúvida. Isso joga muitos holofotes no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, acende um alerta, né? Porque o discurso de liderança verde, sustentável, precisa estar muito alinhado com o que a gente faz aqui dentro, na prática. Exatamente. E o Brasil tem se mostrado bem ativo, né, nas negociações. O embaixador André Corrêa do Lago está liderando isso. Sim, ele tem falado bastante numa ideia de mutirão climático. É interessante porque a proposta é ir além dos governos, sabe? Trazer junto empresas, a sociedade civil, governos locais, todo mundo para essa transição ecológica. É uma tentativa de ampliar a responsabilidade, né? Faz sentido. E ele fez uma comparação que, olha, deu o que falar. Colocou lado a lado os investimentos gigantescos em defesa que a OTAN anunciou. Eles querem chegar a 5% do PIB até 2035, imagina. E a dificuldade de mobilizar dinheiro parecido para o clima. A frase dele foi forte. A guerra necessária é contra o clima. Fica claro que não é falta de dinheiro no mundo, né? É decisão política. Onde colocar esse dinheiro? Exatamente. E isso leva direto para o ponto mais, talvez, sensível de toda a negociação climática, o financiamento. A gente viu o que aconteceu na COP29 em Baku, né? Uma frustração. Sim. Aquela promessa antiga de 100 bilhões de dólares por ano dos países ricos para os países em desenvolvimento, nem isso se concretizou direito. E agora o Brasil, junto com o Azerbaijão, tem essa tarefa assim, gigantesca de desenhar um caminho para algo muito maior, 1,3 trilhão de dólares por ano. Nossa, 1,3 trilhão é um salto absurdo. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que esse dinheiro vai chegar onde precisa? Porque continua aquela história de que muitos países do sul global são vistos como de alto risco. E aí o investimento privado não vem, os fundos internacionais ficam com um pé atrás. Como é que se quebra isso? Olha, esse nó está muito ligado àquele princípio lá da Rio 92, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. A lógica dos países em desenvolvimento é muito clara. Eles não causaram a maior parte do problema histórico, né? Certo. Mas hoje são os que mais sofrem os impactos. E, o que é irônico, precisam se endividar para tentar se adaptar. Tem toda uma linha de pensamento da justiça climática com uma visão mais decolonial, anticapitalista. Sim, nomes como Boaventura de Souza Santos, Gudinas. Exato, que argumentam que essa crise é amplificada por essa herança colonial, pela exploração econômica que continua, é uma dívida histórica, né? É uma visão forte. Só que, enquanto o Brasil defende isso lá fora, aqui dentro a gente tem um debate que, causa ruído. A exploração de petróleo na margem equatorial, bem na foz do Amazonas. Pois é. Como é que a gente concilia ser anfitrião da COP da Amazônia com essa possibilidade de expandir a fronteira fóssil? Isso não arranha a nossa imagem, a nossa credibilidade? Com certeza arranha. O próprio embaixador Corrêa do Lago reconhece essa tensão. Ele tenta argumentar contra o que ele chama de polarização superficial, dizendo que não é um simples sim ou não para o petróleo. Ele até sugere que, hipoteticamente, o dinheiro do petróleo poderia, talvez, financiar a transição. Mas olha, o problema aqui não é só técnico ou econômico, né? É muito simbólico. Sim, pega mal, né? Pega muito mal. Abriu uma nova fronteira de petróleo fóssil às vésperas de receber o mundo para discutir o clima na Amazônia. Isso pode sim comprometer a liderança que o Brasil busca. Inclusive já se fala nos bastidores sobre reformar o jeito que as COPs funcionam, talvez com votação em vez de consenso, para tentar agilizar as coisas. E aí fica claro que o caminho até a COP30 é cheio de obstáculos, expectativa lá no alto por causa da Amazônia, desafios financeiros gigantescos para destravar a ação climática global. Exato. E o Brasil, no meio disso tudo, tendo que lidar com as próprias contradições internas. Fica a reflexão, né?
Dá para liderar a transição climática mundial, enquanto ainda se considera explorar mais daquilo que a gente precisa urgentemente superar? Bom, faremos um breve intervalo, 1 minutinho e a gente já volta. Estamos de volta para a segunda parte desta edição. Agora a gente vai focar mais nos aspectos mais práticos, né? Logísticos, estruturais da COP30 lá em Belém. Vamos ver como a cidade está se arrumando e quais são os perrengues pelo caminho. Belém está no olho do furacão, né? Preparando-se para o maior evento de clima que o Brasil já recebeu. É um momento chave. Pode, por um lado, consolidar o protagonismo do sul global, mas, por outro, tem o risco de acentuar as desigualdades que já existem nessas negociações. Exatamente. E, olha, existe sim um esforço bem visível na infraestrutura da cidade. As fontes que a gente consultou falam de investimentos significativos em saneamento, mobilidade, drenagem também. Já tem coisa entregue, como o Parque da Cidade, e tem obras no BRT, o sistema de ônibus, e também no aeroporto. A ideia, pelo visto, é deixar um legado bacana para a cidade. Talvez até, quem sabe, superar o que foi feito para a Copa de 2014. Pois é, mas é aí que o caldo entorna um pouco. Porque apesar dessas obras todas, que são importantes, claro, apareceu um gargalo crítico. O custo para se hospedar em Belém durante a COP. Nossa, sim. Os preços simplesmente explodiram. Tem fotos falando em diárias, aluguel de temporada, chegando a valores, assim, proibitivos mesmo. Coisa de R$100 mil por 2 semanas, imagina. R$100 mil. Por 15 dias? Exato. E isso cria uma barreira, né? Uma dificuldade muito real para delegações de países africanos, asiáticos, da América Latina e também para os movimentos indígenas, para os ativistas, para a sociedade civil que precisa estar lá. E o ponto é sério, porque, olha, representantes do grupo dos países menos desenvolvidos, os LDCs, eles já deram um toque. O orçamento diário que a ONU define, uns $150 mais ou menos. Simplesmente não paga as contas em Belém com esses preços. Isso coloca em risco a participação deles, entende? Já tem gente falando até em boicote ou em pressionar para mudar a COP de lugar. Nossa, o governo até falou numa plataforma de acomodação solidária, algo assim, mas na prática, até agora, não se viu o resultado concreto disso. Então, quer dizer, não é só uma questão de onde o pessoal vai dormir, vira uma questão de quem consegue participar, quem consegue ter a sua voz ouvida onde as decisões são tomadas, né? Um problema que era para ser logístico vira uma barreira política gigante. Precisamente, exatamente isso. Compromete a tal da representatividade que deveria ser o coração de uma COP, né? A gente corre o risco sério de ter uma COP30 mais elitizada. Entendo. Focada talvez em diplomatas, grandes empresas, e muito desconectada da realidade de quem está na linha de frente da crise climática. Trabalhadores, comunidades tradicionais, povos indígenas. Se a gente pensar que a própria estrutura de consenso da COP já dificulta avanços. Sim, já é difícil por si só. Pois é, essa exclusão por causa do custo, da logística, só complica ainda mais o cenário. E tem mais coisa. Outro ponto que está gerando uma certa apreensão é a segurança. Falam, por exemplo, que talvez não tenha carro blindado suficiente para todos os chefes de estado que vêm. Ah, isso é complexo. E também toda a logística para distribuir os voos, né? Porque a ideia é usar vários aeroportos ali da região amazônica. Mas esse plano ainda precisa de garantia de que vai funcionar direitinho, sem falhas. Isso gera dúvidas sobre a capacidade de gerenciar um evento dessa magnitude lá. E diante desse cenário todo, qual é a aposta do Brasil? Como é que o país está pensando em equilibrar isso? Ser sede desse evento histórico, mas garantir que ele seja acessível e funcione bem. Olha, a aposta principal parece ser na chamada Agenda de Ação, que são basicamente iniciativas que acontecem em paralelo às negociações formais, sabe? Entre os países. Fora da negociação principal. Isso. A ideia é buscar compromissos voluntários de vários atores, cidades, estados, empresas, sociedade civil, para tentar acelerar as metas de emissão, de adaptação, de financiamento climático. Mas assim, para isso funcionar de verdade e não ser só discurso... Precisa ter gente lá, né? Exato. Precisa garantir o acesso e, mais importante, ouvir de verdade esses grupos que historicamente ficam à margem, sabe?
reconhecer o conhecimento deles, a importância política deles. O tamanho do desafio, por um lado, tem essa promessa de melhoria para Belém, um legado positivo, mas, por outro, tem esse risco muito real de exclusão por causa dos custos, dos problemas logísticos, e tudo isso num momento em que a cooperação internacional já está, digamos, bem tensa, né? A pressão em cima do Brasil é muito grande. Tem uma frase interessante de um diplomata veterano que as fontes citam que resume bem. Ele diz que, apesar da frustração ser quase regra em COPs, se não fosse o Brasil sediar a COP30, a frustração seria ainda maior. Interessante isso. Mostra que ainda existe uma aposta, uma esperança na capacidade do Brasil de articular, de construir pontes, mesmo nesse cenário global complicado. A grande questão que fica no ar é se o Brasil vai conseguir transformar essa expectativa toda em ações concretas, corajosas e principalmente inclusivas, justas. O planeta e a Amazônia não podem mais esperar, né? Bom, pessoal, os links para as fontes que a gente usou para montar essa edição e também o acesso a outros artigos sobre o tema estão todos na descrição aqui do episódio, tá? Um abraço carinhoso e a gente se encontra na próxima. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia.